Hoje o vídeo vai ser bem simples. Não tem roteiro, não tem uma sequência certa que eu tenho que seguir, porque a gente vai falar de algo bem simples. A gente vai falar da sua experiência, da sua própria experiência direta. Para isso, vamos começar lá do início. Existia em você algo que podemos chamar de consciência, que aqui a gente vai definir como consciência com maiúsculo, só para efeitos didáticos, para ficar mais fácil de entender. E para isso, eu vou começar a montar um gráfico aqui, definindo cada aspecto dessa experiência. Então, essa tela, essa aqui, ó, você pode inclusive apontar para você. Existe uma tela aqui em você que é o seu campo de percepção, por onde você assiste a vida. Não existe? Essa tela, então, é a nossa base. Sem ela, você não teria experiência nenhuma, nem estaria aqui assistindo esse vídeo. Então, eu vou inserir aqui no meu gráfico, na minha representação, a nossa base, que é essa consciência. E aí, por cima dessa consciência, começaram a surgir formas. Você não sabia o que era. Você não podia compreender o que era aquilo que estava aparecendo nessa tela de percepção. Aos poucos, essas formas, essas cores, esses estímulos começaram a fixar nessa consciência. Começaram a ser mais permanentes através da repetição dessas informações que eram inseridas nessa consciência. Então nós temos a sua infância, na época que você era um bebezinho, uma criancinha. Aqui nós temos a testemunha. É a sua consciência testemunha. Por que consciência testemunha? Porque a primeira consciência é simplesmente esse espaço vazio onde tudo acontece. A consciência testemunha é uma pequena contração dessa consciência original que agora testemunha esses estímulos, que você ainda não sabe o que são. Mas, do seu ponto de vista, não existe uma separação ainda entre eu e os estímulos. Portanto, quando a sua mãe aparece para te dar mamadeira, ou quando você está brincando com aqueles brinquedinhos do berço, você ainda não sabe que você é um bebê e aquela é a mamãe. Ou que você é um bebê e aquilo são brinquedinhos. Tudo que existe é um testemunhar indiferenciado. Aos poucos, através da repetição dessas informações que são inseridas em você e através do seu próprio sistema cognitivo, você começa a criar uma separação entre eu e o mundo, entre eu e mamãe, papai, irmãos, vovô, vovó, gato, brinquedos. Começa a surgir, então, um senso de eu. Esse é o nosso pensamento eu. É o primeiro pensamento que surge. Pois é só graças ao pensamento eu que os outros pensamentos podem acontecer. E o pensamento eu só existe em relação a outros pensamentos. Então, tanto os pensamentos dos objetos e o pensamento eu são subexistentes. Eles só existem quando existe algo para eles se apoiarem. O pensamento eu precisa se apoiar em um objeto e o objeto só subexiste em relação ao pensamento eu. Pega a sua experiência. Não foi mais ou menos assim que você foi formado? Existia uma tela vazia
existiria, pois se ela não existisse, não tinha como surgir o testemunhar ou o pensamento eu. Então começou a surgir um testemunhar e depois encaixou o pensamento eu, que te dividiu como sendo este corpo, no caso o seu corpo, em relação ao mundo, não é? A questão é, nós tendemos a achar que os pensamentos e a consciência são algo que acontece dentro do corpo. Nós entendemos que primeiro surge o corpo e depois, através do funcionamento dele, do funcionamento químico, elétrico do cérebro, através do funcionamento fisiológico, biológico, a consciência começa a ser formada, gerada. Talvez isso seja verdade em relação à consciência com C minúsculo, que é a consciência mental. Por isso que nós criamos essa diferenciação entre os termos. Não existem, fundamentalmente, duas consciências distintas, mas para efeitos didáticos, podemos diferenciar como sendo consciência com maiúsculo, consciência pura, consciência absoluta, etc. E a consciência do mundo, a consciência do ego, a consciência individual. Mas vamos voltar à nossa representação gráfica. Eu tinha uma base, que é essa base aqui, ó, essa, onde está rolando o filme da sua vida. E nessa base surgiu o que agora nós vamos chamar, e estamos chamando de consciência testemunha, que é a primeira contração dessa consciência original, que acontece dentro dela. Dentro desse testemunhar, criamos então uma divisão entre eu e mundo. Então nós temos o pensamento eu, que você também pode chamar de senso de eu com minúsculo, ego, senso de individualidade, pessoa, corpo, etc. Mas como eu falei, esse senso de eu, esse pensamento eu, só existe em relação a objetos externos. Só existe eu em relação a outros, em relação a mundo, em relação a pensamentos que acontecem fora do eu. Sempre tem que haver um objeto externo ao eu para que esse eu, com minúsculo, o senso de individualidade, subexista. Voltando ao nosso gráfico, então nós temos aqui o senso de eu e os objetos posteriores. O senso de eu, o pensamento eu, é a raiz de todos os pensamentos. Então depois dele você pode separar com camadas, das mais sutis até as mais grosseiras. Que para resumir, a gente vai colocar aqui como sendo mente, que é onde acontece todo o diálogo mental, os pensamentos, as imaginações, as ideias, etc. Corpo, que é o seu corpo físico, que te separa do mundo externo, e o próprio mundo externo. Beleza? Então nós temos aqui claramente uma divisão entre esses aspectos da consciência, que eu acredito que é a sua experiência comum, é a minha experiência, é a experiência de todo mundo. Agora, vamos entender por que eu digo que o pensamento eu necessita de um outro pensamento para existir. Para isso eu vou usar um exemplo bem didático, muito fácil de entender, para entender por que esse pensamento eu, na verdade, só existe em relação a outros pensamentos. Ele não consegue existir sozinho. Isso aqui é um pedaço de papel, uma folha em branco. Essa aqui é a sua consciência original, essa maior zona aí do nosso gráfico, da nossa representação, onde todas as informações e impressões foram sobrepostas. Então, temos uma folha em branco. E se eu pegar essa folha em branco e adicionar nela estes símbolos, estas representações gráficas? Se você é brasileiro ou conhece a nossa moeda local, sabe que isso é R$50.
Mas, fundamentalmente, isso aqui é o quê? É uma folha em branco com símbolos, desenhos, representações sobrepostos nessa folha em branco. Os R$50 podem ser comparados com o seu senso de eu, com o seu pensamento eu. Esses R$50 só existem como moeda, como valor, quando você sobrepõe a ideia valor nesse pedaço de papel. Se você pegar esse pedaço de papel e der para uma cabra, provavelmente ela vai comer esse pedaço de papel. Se você pegar esse pedaço de papel e der para um macaco, provavelmente ele vai fazer uma bolinha, vai jogar no outro, vai brincar com o papel. Se você der para um cachorro, provavelmente ele vai cheirar e vai sair andando. Se você pegar R$1.000 e colocar de um lado, ou colocar um pouco de ração do outro, o que é que você acha que o cachorro vai querer? A ração. Ué, mas R$1.000 não são mais valiosos do que um potinho de ração? São quando você sobrepõe a ideia valor em um pedaço de papel. Porque é isso que isso aqui é. Um pedaço de papel. Ok, Nilson. Mas o que isso tem a ver com o pensamento eu? Se você pegar essa cédula e remover a ideia valor dela, se você conseguisse realmente apagar aí da sua percepção, se desvincular totalmente de qualquer ideia de valor que você tenha a respeito de qualquer papel moeda, como você veria isso aqui? Como um pedaço de papel. Não haveria vínculo emocional entre este pedaço de papel e ideias de ganho, ou de conforto, ou de segurança, ou de prazer em comprar coisas, etc. A ideia R$50 só subsiste em relação à ideia valor. Se do dia para a noite todas as pessoas esquecerem que isso tem valor, que é uma ideia sobreposta em símbolos, todo mundo vai começar a usar isso aqui para se limpar, para fazer fogueirinha, para anotar recado, para anotar receita de bolo. Portanto, da mesma forma que valor é uma sobreposição em cima do símbolo papel moeda, pensamentos e objetos externos, coisas perceptíveis e emoções e ideias e qualquer movimento mental é sobreposto em cima do símbolo eu. Se você remove o valor do papel moeda, ele se torna apenas símbolos. Mas sem nada para sobrepor esses símbolos, ele se revela como sendo apenas papel. Se você remove todos os objetos e pensamentos, ideias e emoções e deixa o pensamento eu isolado e sozinho, ele se revela como sendo a atenção consciente, a consciência testemunha que estava por trás. E, consequentemente, a consciência testemunha nada mais era do que esse espaço vazio onde a vida acontece. Mas como assim espaço vazio onde a vida acontece? Eu não sou um espaço vazio. Eu sou eu. Será? Observe o seguinte. Sempre que você pensa em eu, você pensa no seu corpo. Você diz eu, este corpo. Aponta para quem está observando o corpo, para quem está assistindo esse vídeo. Pega o seu dedinho e aponta. Você está apontando para quem está assistindo. Isso, porque não é quem, isso que está assistindo. Isso, essa consciência que está assistindo. Olha para o seu corpo. É o seu corpo? Eu não estou perguntando se parece que está dentro do corpo, eu não estou perguntando se foi o que você aprendeu na escola, se foi o que você deduziu através das informações de que existe um corpo, existe um cérebro, existe uma consciência. Esquece informações externas. Pensa só na sua experiência.
Imagina que você é completamente ignorante, que você nunca foi para a escola, que você nunca aprendeu biologia, que você não sabe que existe cérebro ou qualquer outro órgão dentro deste corpo. Simplesmente observa. Isso que está assistindo o corpo e todo o resto é o corpo. Não é o corpo. Pois se eu estou observando o corpo, eu sou aquele que observa, não o que é observado. Isso aqui, ó, esse espaço vazio onde acontece a vida, é uma representação da consciência. Voltando lá no início do exemplo. Quem estava primeiro para que pudesse surgir a consciência testemunha e depois o pensamento eu? Era esse espaço vazio. Ou seja, não sou eu que aconteço dentro de um corpo. Um corpo aconteceu dentro de mim. Você já estava presente antes do corpo surgir. Foi você que testemunhou o surgimento de um corpo atrelado ao pensamento eu. Atrelado à ideia de que eu, sou uma pessoa individual em relação ao mundo. Você pode afirmar que isso aqui, porque vamos pensar o seguinte, breve pausa. Você nem precisa já começar a imaginar que eu sou Deus, eu sou a consciência absoluta. Vamos por partes. Você pode afirmar inicialmente que você é uma representação mental. Acho que isso é óbvio, né? Mesmo se você imaginar que você tem uma mente, que está rolando tudo isso dentro da mente, isso aqui já é dentro da mente, né? Isso aqui que você está experimentando é o que está acontecendo dentro da sua mente. Então, quando você diz eu e aponta para esse observador, você está apontando para algo subjetivo, lá dentro da sua mente, que você não consegue abrir o cérebro de alguém e falar, tá aqui. Você não consegue abrir a cabeça de alguém e encontrar uma pessoinha sentada lá dentro que fala, era eu que estava lá. Então, isso que você está chamando de eu é uma subjetividade que não pode ser vista. É como o olho que não consegue olhar para si mesmo. É como a faca que não consegue se cortar. Não tem como a subjetividade se tornar um objeto. Quando você diz eu, você acha que você está falando do pensamento eu. Você acha que você está falando do corpo. Mas não é do corpo que você está falando. Quando você fala eu, você está falando dessa subjetividade que não pode ser encontrada, que não está dentro da cabeça. E que mesmo assim você faz tudo por ela. Pensa no seu dia ordinário, no seu dia comum. Quando você acorda e vai escovar os dentes. Você escova os dentes para quem? Para eu. Para eu manter a saúde bucal. Eu, aponta. Para esse eu aqui, para essa subjetividade. E se você sai na rua e alguém te ofende? Alguém te grita. Por qualquer motivo te grita e te xinga. Você se sente ofendido. Você talvez revide. Porque eu não vou deixar barato. E aí se você está atravessando a rua e vem um carro com tudo, você pula para trás, porque eu quero preservar a minha vida. Eu quero me preservar. Eu não quero morrer. E aí você vai, compra seu café da manhã, seu pãozinho, seu café. Por que você toma essas coisas? Para que eu me alimente. E você trabalha e acumula dinheiro para comprar sua casa, às vezes seu carro dos sonhos, para fazer uma piscina no jardim da casa, para ir viajar. Por quê? Porque eu me sinto bem. Perceba que tudo que é feito pro eu. Você faz tudo por essa subjetividade. Você faz as coisas tentando melhorar ou agradar este eu invisível que existe dentro de você. E você pode pensar, sim, eu faço isso para me agradar, para agradar o corpo. Não. Você quer agradar o senso de eu, a sensação de eu. Sabe por quê? Existem muitos hábitos ou muitas formas de agradar o eu que prejudicam o corpo. Você pode fumar cigarros.
você sabe que você está prejudicando o corpo. Você está propenso a ter ataques cardíacos, a ter doenças relacionadas ao tabagismo, você está sujeito a ter câncer de pulmão, de garganta, na boca. Mas por que você fuma? Porque quando eu fumo, eu me sinto bem. Você consegue perceber que o senso de eu, a sensação de eu, sobressai até mesmo a saúde do corpo? E não é só tabagismo, não. Você come porcaria, toma refrigerante, enche o de cachaça e inúmeros outros hábitos que podem ser extremamente nocivos para eu me sentir bem, a custo do meu corpo. Na hora de suprir essas vontades, esses desejos, claramente há uma distância entre eu e corpo. Porque você faz essas coisas e pensa, é o corpo que está sendo prejudicado. Eu estou me sentindo bem. E eu nem falo essas coisas num aspecto moral, não estou julgando ninguém e não dou a mínima se você faz esse tipo de coisa. É só para esclarecer essa distância que existe entre o senso de eu e o corpo. Claramente, o senso de eu não é o corpo. O corpo é uma ideia que acontece no senso de eu, que tem como raiz a consciência lá atrás. Então, vamos voltar à nossa representação gráfica. Todos os problemas iniciaram quando essa consciência testemunha percebeu que havia um corpo e um mundo. Todos os problemas que existem são do senso de eu, da individualidade, do ego. Todos os problemas. E isso é tão óbvio. Para por uns segundos para pensar em todos os seus problemas, em todas as suas preocupações, todos os motivos que você tem para ser miserável, triste, insatisfeito. Não são todos do eu, do senso de eu, da personalidade? Todos os seus problemas, frustrações, desejos, todos esses são do senso de eu. Todos. Se não existisse um senso de individualidade, essas coisas não existiriam. Portanto, antes do senso de eu surgir, clicar, encaixar em você, não havia problema algum. E é possível perceber isso nessa vida, mesmo depois do senso de eu ter surgido. Como? Fazendo aquilo que eu disse com relação ao papel moeda. Se você remover todos os pensamentos subsequentes em relação ao pensamento eu, deixar o pensamento eu sozinho, ele desaparece. E você percebe que ele nunca existiu. Que era um engano, que era uma falsa identificação, que era uma miragem, que era uma mágica, que era um grande mistério do universo. Mas, como nós fazemos isso? Desenho representativo aqui. Como você volta do senso de eu para a primeira consciência, para a consciência vazia, para aquela consciência com maiúsculo, para essa consciência absoluta, onde tudo acontece dentro. Primeiro nós precisamos nos desvincular de todos os pensamentos, de todas as vinculações, de todos os movimentos mentais, de todos os nomes, de todas as formas, de tudo que é externo, sem exceções. Você precisa se desvincular de tudo, deixando o pensamento eu sozinho. Automaticamente, ele volta para a consciência testemunha, que volta para a consciência original. A questão é mais fácil falar do que fazer. Nós temos algumas dicas que foram deixadas ao longo dos anos para nos ajudar a identificar esse mecanismo e até mesmo a sair dele. Vamos pensar no aspecto dos pecados. E eu não estou falando da questão moral. Eu, honestamente, não estou aqui para debater questões morais ou filosóficas, a relação dos pecados, se você vai para o inferno, se você vai ser condenado a ser queimado para sempre, etc. Vamos pensar de outra maneira. Esse pecado, na verdade, é tudo aquilo que reforça o senso de individualidade. Por quê?
Se você analisar os principais pecados, ou ditos pecados, são coisas que exaltam ou reforçam o senso de ser uma pessoa separada do mundo. Então, nós sempre vamos ter, nas principais tradições, a correlação entre pecado e coisas que são feitas usando as partes mais inferiores da nossa consciência. E, novamente, eu não estou falando inferior julgando. É no sentido de separar em categorias mesmo para ficar mais fácil de entender. Ou seja, violência a outra pessoa, você só pode ser violento com outra pessoa se existe outra pessoa para você ser violento, não é? Se você está disposto a matar outra pessoa, é porque você está vendo algo diferente de você ali. Se você está disposto a matar outra pessoa para roubar o dinheiro dela, é porque existe, obviamente, um senso de individualidade em você que quer se proteger, que quer ganhar dinheiro. E aí nós chegamos também na questão da cobiça. Quando você quer acumular mais do que você precisa, ainda mais passando por cima de outras pessoas, ao custo do bem-estar de outras pessoas, quando você está disposto a ganhar fortunas em troco de que outras milhares de pessoas passem necessidades, quando você está disposto a roubar do seu próximo, quando você está disposto a ser corrupto, claramente há um senso de individualidade. É necessário que haja, claro, um senso de eu que está tendo benefícios em relação a isso, que está tirando proveito da situação. Novamente, não é pela questão moral. É porque, analisando a nossa representação, fica claro que essas coisas te puxam para a manifestação. Elas vinculam o senso de eu aos pensamentos subsequentes. Eu quero dinheiro. Eu quero bater naquela pessoa. Eu quero matar aquela pessoa. Eu quero passar por cima de outras pessoas. E aí nós temos a relação também do controle da energia sexual, que praticamente em todas as tradições está presente. É uma função biológica do nosso corpo? É. Mas quando você traz a questão do desejo projetado em alguém externo, existe forma mais óbvia de se sentir uma pessoa? Quando você deseja outra pessoa, e eu estou falando do desejo luxurioso mesmo, do puro tesão de fornicar. Deixa claro a existência de outra pessoa. Quando você está disposto a passar por cima de princípios para satisfazer esse tipo de desejo, claramente é porque existe a sensação de ser uma pessoa satisfazendo desejos em relação a objetos externos. Não é óbvio. Portanto, o que nós consideramos ao longo de milhares de anos como sendo pecado é basicamente coisas que reforçam o seu senso de individualidade. Isso quer dizer que, reforçando o senso de individualidade, um Deus lá no céu vai te mandar para o fogo do inferno para queimar por toda a eternidade? Não. Só que você vai viver pelo senso de eu. E o senso de eu, obrigatoriamente, traz infelicidade, traz frustração, traz tristeza. Você nunca vai conseguir ser feliz através do senso de eu. O senso de eu sempre está buscando felicidade externa, através de objetos. Só que o mundo externo é impermanente, ele não dura. Você nunca vai conseguir algo concreto para ser feliz no mundo externo. Você pode encontrar a maior mansão do mundo, com a melhor piscina, com os melhores carros, com a melhor esposa, com o melhor marido, com os melhores filhos, com os melhores animais de estimação, no melhor país, com o melhor clima, não importa o que seja. Tudo isso é perecível. Uma hora vai te trazer tristeza. Uma hora você vai ser infeliz. Sempre. Está fadado a acontecer. É impossível obter uma felicidade plena e permanente em relação a um mundo imperfeito e impermanente. Portanto, esse tipo de instrução é para quem já percebeu
essa armadilha do mundo. Se você diz para mim que você é feliz no mundo, que não tem nada te incomodando, então não tem por que você buscar esse tipo de coisa. Você pode continuar vivendo a sua vida sem problema nenhum. Se você está aqui, provavelmente há algum tipo de desconforto em você. E você quer entender o que existe por trás de toda essa história de ser uma pessoa. Então, definir aqui o que são os pecados. E o que são as ações nobres? O que seriam as boas ações? Tudo aquilo que te desvincula do senso de individualidade. Tudo aquilo que te faz ser uma boa pessoa, na verdade, não tem a ver pura e simplesmente com o aspecto moral da situação. Tem a ver com te aproximar de Deus, te aproximar da sua fonte, te aproximar dessa consciência original, que é feita de bem-aventurança. Então, quando você não nutre desejos, quando você não nutre cobiça, quando você não nutre sentimentos malignos, ruins, o que você está fazendo é se desvinculando dos estímulos externos. Você está se centralizando. E se você conseguir eliminar todas as impressões externas e isolar o pensamento eu, você volta para a fonte original. Toda dualidade é transcendida, toda essa história de nascimento, tempo, morte, karma, tudo isso é deixado para trás. Tudo isso nunca existiu, nem existe. Era só uma miragem. Mas por que eu não consigo deixar todos os pensamentos para trás? Eu tento, mas não consigo. Eu pratico, eu estudo há 5, há 10, há 20, há 30 anos. Será que na hora de se desvincular de todos os pensamentos, de todas as impressões, de tudo aquilo que te puxa para a manifestação, será que você não está fazendo concessões? Observa o que eu vou colocar no gráfico. Tudo aquilo que te puxa para a manifestação faz esse formato aqui, para efeitos representativos. Então você tem um senso de eu e você vê um carro bonito que você queria comprar. A sua atenção faz assim e te direciona para o carro. E você tem um pensamento de algum desejo que você queria satisfazer. A sua atenção faz assim para o pensamento. E você tem vinculação emocional com alguém, com alguma pessoa. Então a sua atenção faz assim para aquela pessoa. Essas são as conexões que nós criamos em relação a um suposto mundo externo. Quando você lê alguma instrução ou assiste algum vídeo, você pode ler e reler 1000 vezes o livro do Nisargadatta Maharaj ou do Ramana Maharshi. Se você não aplicar isso em você, literatura nenhuma no mundo vai conseguir fazer isso por você. Porque o que acontece geralmente é o seguinte: a pessoa vira e fala, eu estou disposto a abrir mão do meu senso de eu, do meu pensamento eu. Eu estou disposto a descobrir o que existe por trás dessa ilusão. Mas, seja bem honesto agora. Seja bem honesto ou bem honesta. Presta atenção se lá no fundo da sua mente, da sua consciência, não é isso que acontece. Eu estou disposto a abrir mão do meu senso de individualidade. Mas, se eu conseguir aquele emprego que eu queria e começar a ganhar o dinheiro que eu queria, não tem nada de mal em vincular emocionalmente aquele carro que eu sempre quis comprar, aquele importado, automático, blindado, grandão, bonitão, vermelho, amarelo, azul, sei lá. Ou eu estou disposto a abrir mão do meu senso de individualidade. Não vou me conectar com os objetos do mundo, não vou me conectar com os pensamentos, com nada. Mas, se aparecer a Angelina Jolie ou o Brad Pitt dando em cima de mim, querendo ter uma relação comigo, aí eu estou disposto, eu vou ter, que descer um degrauzinho e ir lá aproveitar dessa situação. Afinal, a vida é uma só. Eu não posso deixar essa oportunidade passar.
Eu estou disposto a abrir mão do meu senso de individualidade. Eu estou disposto a me desconectar de todas as relações mundanas. Mas, se um dia aquele meu livro ficar famoso, se um dia eu ficar conhecido, se um dia aquela música que eu fiz estourar na rádio, eu vou ter que aproveitar um pouquinho do sucesso, não tem? Eu mereço. Eu sofri pra caramba pra chegar até ali. Eu mereço colher os frutos do meu sucesso, da riqueza. Percebe? Quando você se dispõe a se desvincular do pensamento eu, que é a raiz de todos os pensamentos, quantas concessões você deixa para trás? Quantas portas entreabertas você tenta deixar? Não é possível deixar portas entreabertas. Não é possível deixar um mas se acontecer, ou é tudo ou não é nada. Muitas vezes nós falamos do pensamento eu e as pessoas costumam imaginar o pensamento eu como algo que está acontecendo aqui, dentro da cabeça, o pensamento eu. Lembra que isso aqui já é uma representação da consciência, da testemunha, do pensamento eu e de todos os outros pensamentos? O pensamento eu está aqui, solidificado. Isso aqui é o pensamento eu, Isso aqui é o pensamento eu. Essa é a forma física, grosseira do pensamento eu. É só um pensamento. Se você não acredita que isso aqui é só um pensamento, é porque há coisas te vinculando ao mundo. Não pode ser que isso aqui seja só um pensamento. E os meus desejos? E os meus frutos? E as minhas riquezas? E os meus ganhos? E as minhas conquistas? Conquistas de quem? Ganhos de quem? Desejos de quem? Vontades, medos, problemas, frustrações, história, nascimento, de quem? Meus. Isso aqui, já é um pensamento. Isso aqui é um pensamento. Então, olha, esse é o primeiro pensamento. Se você conseguisse se desvincular disso, o que sobra? Quando eu te pergunto, quem nasceu? Qual foi a data que você nasceu? Você vai falar, nasci em tal data, tal, fui eu que nasci. Eu quem? O corpo nasceu. Mas qual foi a sua história? Eu nasci no estado tal, estudei na escola tal, tive tais pais, tais irmãos, e não sei o quê, tive os amigos, e fui para a faculdade, arrumei um emprego, e hoje eu sou não sei quem de lá, fulano de tal, tenho o título tal. Eu quem? Olha em volta, eu quem? Aponta para quem é esse eu que tem essas coisas. Eu. Esse aqui é só um pensamento. Isso aqui é só um pensamento. Esse é o pensamento eu. Sempre que você lê um livro do Ramana ou do Nisargadatta Maharaj, eles falarem do pensamento eu, do senso de eu, do eu sou, não tente buscar esse eu aqui, dentro da cabeça. Esse eu está aqui, Esse eu sou. Se você isolar esse eu de todo o resto, não existe separação. Não existe um eu separado de um mundo, porque não tem mais mundo. Então, a única maneira de se desvincular totalmente do pensamento eu é tirando o alimento dele. O pensamento eu se alimenta de outros pensamentos. Você não precisa parar de pensar. Você precisa apenas se desvincular dos pensamentos. Quem está pensando? Esse corpo aqui, É ele que está pensando. Eu sou o corpo? Claramente não. Eu sou a consciência com C maiúsculo, o pano de fundo onde apareceu uma consciência testemunha, onde apareceu um senso de eu, onde apareceu um mundo. Então, você só precisa se desvincular do apego que você tem a esses pensamentos. Deixe o eu pensar, deixe o eu fazer o que tiver que fazer aí pelo mundo. E para isso, você não precisa parar de pensar. É impossível parar totalmente o movimento da mente. O que você precisa fazer é se desvincular dos pensamentos. Se reconhecer como esse espaço vazio. Olha aqui, aponta para você, você é um espaço vazio, onde todo esse cenário está sendo construído.
Isso é só uma cena, é como se fosse uma cena de cinema. Se desvincule do pensamento raiz, que é esse aqui, ó, pensamento eu. Isso aqui é um pensamento. Se desvincule dele. Ele surgiu dentro de você. Você já estava aí, ele chegou depois. Você não é obrigado a sofrer as coisas que ele sofre, a pensar as coisas que ele pensa, a usufruir das coisas que ele usufrui. Você não é obrigado a colher os frutos dos karmas que ele gerou e que está gerando, que está fazendo. Você, como consciência, só precisa se desvincular de tudo, sem negociações. Quando perguntaram para Jesus quais eram os 2 maiores mandamentos, quais eram as 2 maiores instruções que ele poderia dar, ele disse: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, se desvincule do mundo, direcione toda a sua atenção para a consciência, para esse negócio vazio onde surgiu o seu corpo e o seu mundo. Direcione toda a sua atenção, todo o seu amor, todo o seu entendimento para isso. Esse é o primeiro passo. E aí você chega lá no senso de eu, porque você está direcionando toda a sua atenção para a origem. Mas e os desejos que ficaram em relação aos objetos externos? E os conflitos? E os interesses? E as rixas? E tudo que ficou ali latente em relação ao mundo externo? Aí Jesus chega com toda a sua genialidade e dá a segunda parte. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Percebe? Primeiro você busca a sua consciência original. Você busca a sua fonte. E depois que perceber que a sua fonte é divina, há de se haver uma conexão, há de se haver um reflexo dessa divindade em relação ao mundo. Você não só percebe que você o tempo inteiro era a base sobre a qual este mundo é construído, como este mundo construído é a base. Primeiro perceba-se como sendo Deus. E depois perceba que este mesmo Deus está em todo mundo. Está em todo o mundo. Não todo mundo, está em todo mundo. O mundo inteiro era essa consciência em sua forma dinâmica, em sua Shakti. Era a forma impermanente do permanente. Era a forma dinâmica do estático. Era a forma perecível do imperecível. É a forma mortal do imortal. Portanto, observa este eu e faz a pergunta: quem sou eu? Obviamente não é o corpo. Obviamente não é o corpo. O corpo surgiu dentro desse eu. Só que você só pode encontrar esse eu no silêncio. O silêncio que ele já era antes de ter sido sobreposto por uma consciência testemunha, por um senso de eu e por um mundo. Só que o preço disso é não haver concessões. E eu sei que pode surgir alguém e falar: mas qual que é o benefício disso? O que eu ganho fazendo isso? Observe que quem faz a pergunta é justamente o senso de eu. Se você quer ganhar alguma coisa com isso, se você quer usufruir de alguma coisa, é justamente um senso de individualidade que quer usufruir de alguma coisa. Estar na presença de Deus já não é o suficiente? Estar imerso em bem-aventurança, em paz, em plenitude, já não é o suficiente? O que mais você quer? Mas enfim, não adianta tentar imaginar isso, ou tentar transformar em um objeto ou uma ideia, porque é anterior a qualquer ideia, é anterior à mente, é anterior ao senso de eu, é tudo aquilo que você nunca poderia imaginar, é tudo aquilo que você nunca conseguiria conceber.
É aquilo anterior a você, e você é uma limitação da consciência. Como a limitação pode conhecer aquilo de onde ela teve origem? Não pode. A única coisa que pode acontecer é que você dissolva a identificação com esse senso de eu. Se essa identificação for totalmente dissolvida, já era. É caminho sem volta. Não dá para voltar atrás. Porque se você conseguir dissolver totalmente a sua conexão em relação ao eu individual e as impressões, pensamentos, desejos, frutos do mundo, você vai conhecer algo que é indescritivelmente perfeito. A partir do perfeito, não há margem para voltar para a imperfeição. Você passa a porta do mundo, tranca e joga a chave fora. Depois que a miragem é vista como irreal, é só uma miragem. Uma miragem que o tempo inteiro era você.